Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui ao Monte Alverne. Nessa noite que já tem um ar de uma noite especial para nós, né? Como todas as noites, mas hoje o tema da palestra podemos dizer que tem uma coisa especial para nós, né? Então, damos boas-vindas, principalmente àqueles que porventura possam estar aqui pela primeira vez. As pessoas de casa assistindo ao vivo agora no canal do Monte, no YouTube. E como fazemos sempre, né, a gente divulga as atividades da casa, que acontecem semanalmente aqui. Então, toda segunda-feira à noite a gente tem um grupo de estudos da obra do André Luiz, às 20 horas, se inicia, um grupo aberto. Então, todos que queiram participar, se sintam à vontade de aqui estar na segunda noite. Na terça-feira, às 5 horas da tarde, o bazar abre. E às 20 horas começa o Anel de Luz, um trabalho de passe e meditação. E a farmácia também, de fitoterapia, abre na terça-feira à noite para atender a comunidade. Na quarta-feira, temos o trabalho de tratamento e cura mediúnica, que está ainda fechado para receber o público, mas recebendo os nomes, as inscrições aqui após a palestra da noite, né, de todo sábado à noite, a gente faz as inscrições para as pessoas que querem ter o seu nome citado no trabalho de tratamento e cura mediúnica na quarta noite, às 20 horas. Na quinta noite, a gente tem o trabalho de desobsessão, começa às 20. A primeira parte desse trabalho é aberto também. Na sexta-feira, temos um grupo de desenvolvimento mediúnico, aberto, e que começa às 20 horas, né? E sábado, de manhã cedo, às 8h30, começamos as atividades aqui com o Café Irmã Dulce, aberto a todos também. E logo na sequência do café, a gente tem a farmácia, que abre às 10, o passe, que se inicia às 10 horas, e temos também a evangelização, que começa às 9, né? E então são muitas atividades pelo sábado de manhã. E sábado à noite as palestras públicas, como essa aqui de hoje, né, às 20 horas, seguida de passe aqui coletivo. E então encerramos as atividades regulares semanais aqui do Monte. E temos ainda as atividades, na verdade ainda temos domingo, uma atividade regular que acontece todo domingo, que é a marmita do amor, né? Então, todo domingo de manhã as pessoas chegam aqui por volta de 8 horas para produzir, né, alimentos, marmitas, e na sequência divulgar distribuir essas marmitas, né? Então, todo domingo tem esse trabalho que está aberto para colaboradores, para participantes, tá? E aí a gente tem o trabalho de São Gabriel, que acontece no terceiro domingo do mês, né? Amanhã a caravana está saindo aqui do monte, né? Às 8 horas da manhã. E temos também, que é regular, eu esqueci, né? Quinta-feira, né, Isa? Temos toda quinta, tem o trabalho no hospital, que leva a música e o evangelho para as pessoas. Alguma informação? É o que eu acabei de falar. Então essas são as atividades regulares aí do Monte Alverne, tá? Então o Ricardo lembrou já desde agora, né? A palestra da noite, como eu estava dizendo, é especial para a gente, né? Porque essa palestra vai nos lembrar, recordar o nosso querido Ariston Teles, né? O nosso Tom. O título da palestra é justamente Mensagens de Tom, né? Mensagem no singular. Mas na verdade foram muitas, né? E então a gente vai ter a oportunidade de ver um pouquinho o Tom hoje falando numa gravação e a palestra do nosso querido Ricardo. Então, só para contextualizar, é sempre bom, né? Às vezes é comum terem pessoas novas chegando. Ariston Teles é o fundador dessa casa, desse centro, juntamente com a sua esposa, Maria Isabel, nossa Isa, que aqui está. E então,
tudo isso que acontece aqui nessa casa teve esse precursor, né? Essa pessoa, Ariston Teles, nosso Tom, que deu início, né? Desde do início dos anos 80, tendo sido inaugurado oficialmente 21 de abril de 1985, aqui o Monte Alverne. Mas antes disso, os trabalhos já aconteciam. Então é isso, eu acho que disse tudo que eu tinha que dizer para iniciarmos aqui os trabalhos dessa noite. E a gente vai pedir para o Van fazer a nossa prece de abertura. Então vamos elevar o nosso pensamento ao céu para agradecer a Jesus, o nosso Mestre, por este momento de comunhão e de paz que nos encontramos. Contamos, Senhor, com os mentores desta casa, que sempre estão conosco nas atividades aqui desenvolvidas. E pedimos, em especial nesta noite, que possamos ser assistidos e amparados por esses irmãos. Que o palestra noite possa ser intuído nas suas palavras e que traga muitas recordações e alegrias para todos nós que estamos assistindo a palestra. Que as vibrações de paz, de amor, de saúde que emanam desta casa possam abranger também a todos os irmãos que estão ouvindo a palestra à distância, que os seus lares possam ser banhados por luz, por paz e por harmonia. Que Deus possa nos abençoar e iluminar nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Então, antes da palestra, teremos o comentário inicial com o Sérgio Miller, né, os 10 primeiros minutos. E desde já a gente quer informar que ao final da palestra serão distribuídos livros do nosso Tom, né? Livros psicografados pelo Tom, não é isso? E alguns escritos por ele. Temos livros. Não, mas ali. Não, aquele eu acho que tem um que não é escrito por ele mesmo. Então temos alguns livros psicografados e um, pelo menos ali que eu estou vendo, que é o da transição planetária, é isso? Esse foi escrito pelo Tom. Tá, então no final, quem se interessar por ter um livro, né, receber esse presente do Tom e do Monte, podem vir aqui, tá? Então passamos a palavra para o Sérgio iniciar aqui. Boa noite a todos, meus irmãos. Vamos ler um trecho do livro também psicografado por Ariston, através do Espírito Pastorino, intitulado Um Minuto com Jesus. Do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 2. Eis que me apresentaram um paralítico estendido num catre. Os textos evangélicos são ricos de simbologia, trazendo ao nosso conhecimento muitos e preciosos conceitos. Nas curas de paralíticos realizadas pelo Cristo, vale lembrar sua função de médico das almas. Não nos cabe, portanto, a mera cogitação em torno das doenças do corpo. Chamava mais a atenção de Jesus a paralisia da alma.
São as consciências endurecidas e ociosas, imobilizadas na sombra da ignorância e do erro. Quantos ainda hoje estão em semelhante situação? Mas o sublime médico continua em seu posto, sempre pronto a servir e abençoar aqueles que têm fé. Vamos aproveitar a presença do Ricardo em nossa casa hoje. Ricardo, que é médico. E aqui citou o nosso Mestre Jesus como médico das almas. Então, o médico da terra tem essa função também, quando vai conversar, quando vai prescrever, quando vai ter aquele contato ali corpo a corpo com seus pacientes ou com seus clientes. Muitas vezes, se é o médico espírita ou espiritualista, será diferente essa abordagem. Será diferente as palavras que irão sair deste médico, deste profissional. E Jesus se preocupava com as enfermidades da alma, sabedor que era da nossa extrema necessidade do vínculo às leis divinas, às leis morais, que a época que ele esteve entre nós não pôde dizer tudo. E hoje em dia, já no ano de 2022, as casas espíritas e a nossa doutrina maravilhosa nos dá essa chance de entendermos a simbologia das parábolas, a simbologia que o Cristo nos deixou nesta passagem mesmo, que Pastorino cita aqui, para que o enfermo levantasse do seu catre. É uma simbologia muito importante, porque o Cristo não foi pegá-lo ali e levantá-lo como nós faríamos. Ele simplesmente ordenou, com carinho: levanta-se, levante-te. Porque esse movimento tem que ser nosso. Enfermos da alma, temos que dar o primeiro passo. Temos que levantar a nossa cabeça, levantar o nosso corpo, seguir adiante, apesar das nossas dificuldades. Uns com dificuldades muito maiores do que a nossa, estão conseguindo vencer. Como nós citamos aqui, nosso irmão profissional da saúde. Quantos enfermos vencem as suas dificuldades? E nós, com o amparo do Cristo, com o amparo dos benfeitores, vamos continuar também a nos levantar a cada queda moral, cada queda física, para abençoarmos a nossa encarnação, olharmos para o céu e dizermos: Senhor, abençoe a nossa marcha, porque nós vamos seguir em frente. Que assim seja, meus amigos. Uma boa noite para todos nós. Vamos passar a palavra, então, direto para o nosso irmão Ricardo. Boa noite a todos. Boa noite aos irmãos que estão em casa também. Vocês sabem que eu estava vindo para cá, me encaminhando para cá e pensando no tema da palestra, né? Mensagem de tom. E eu estou vendo aqui pelo menos que eu conheço, né? Umas 10 pessoas que tiveram muito mais contato com o tom do que eu, né? Eu estava pensando justamente sobre isso, que é abusado, né? Botar o nome da palestra de mensagem de tom. E fiquei pensando que vocês devem estar curiosos, né? Para saber que mensagem é essa. Que mensagem tão especial que eu não sei. Vivi tanto tempo do lado dele e não estou sabendo, né? Mas eu tive, infelizmente, muito pouco tempo de convivência com Ariston. Então, essa mensagem aqui, né, que se trata o título da palestra,
ela tem muito mais a ver com uma mensagem de tom para Ricardo do que para os outros, tá certo? Vocês vão observar que essa mensagem aqui, ela é uma mensagem que Ariston passava para todos. Talvez uma das mais importantes, não sei. Para cada um, talvez seja uma ou seja diferente. Eu queria iniciar relatando os 2 últimos momentos que eu tive com Ariston. O Ariston adoeceu, como vocês sabem, e ficou internado por 2 vezes, né? Na penúltima vez que ele ficou internado, ele esteve numa UTI. E como nós somos médicos, como eu sou médico, né, a facilidade de visitá-lo era maior do que as outras pessoas, né? Porque eu podia, inclusive, entrar dentro de uma UTI para vê-lo. E eu me lembro que, eu não sei se vocês já tiveram contato com o ambiente de uma UTI, né? Eu espero que não. Mas é um dos piores ambientes que o ser humano pode enfrentar. Por quê? Primeiro, porque você está fragilizado por uma doença que, se não fosse grave, você não estaria numa UTI, né? Segundo, porque é um ambiente frio, né? Muitas máquinas ao redor. Normalmente as UTIs não permitem que a pessoa seja acompanhada por um parente ou por um amigo. E pior ainda no caso do Ariston, porque ele estava acordado e consciente, né? E eu me lembro de ter chegado, e todas as UTIs elas têm um posto normalmente no centro dos leitos, né? Onde ficam os profissionais, né? E eu me lembro de ter encontrado o colega ali, que era o intensivista que estava vendo, e fui ali conversar com ele sobre o caso, né? Para saber o que estava acontecendo antes de falar com Ariston. E eu me lembro que eu cheguei, me lembro exatamente da cena. E eu olhei assim para a direita e ele estava num box, acordado e sorrindo. Sorrindo para as enfermeiras que estavam cuidando dele, com um semblante de alegria. E isso me impressionou muito, porque não é fácil. Isso não é fácil. Se Ariston estava feliz ali, a gente não sabe, provavelmente não. Porque nenhum ser humano naquela condição, né, está feliz. E nós vamos desenvolver esse tema aqui essa noite. O segundo momento que eu tive contato com Ariston dentro do hospital, ele já estava no quarto com a Isa. E dessa vez ele literalmente não estava feliz, ele estava irritado. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver Ariston irritado, eu tive essa oportunidade. Ele estava deitado de bruço, né? Que é uma técnica que se usa para melhorar a ventilação da pessoa. E eu lembro que eu cheguei e falei com ele: Ariston, como é que tá? Ele falou: meu irmão, não estou bem, não. Falei: por quê? Você saiu da UTI, foi para o quarto? Eu já não aguento mais, eu quero ir para casa. Ele estava cansado, né? E então eu comecei a conversar com ele e nada do que eu falava, a resposta dele era: eu quero ir para casa, eu estou cansado. E aí, num dado momento, eu disse a ele: Ariston, então pelo menos me fala aí se você quer alguma coisa para você comer de diferente. De repente eu posso conversar com a equipe e conseguir para você. E ele me respondeu assim, me olhou, né, deitado assim de bruços, falou assim: água de coco. Aí eu falei: tá bom, água de coco e um pote de 1 litro de açaí. Então, então mesmo no momento de cansaço, né, tristeza, o Ariston lançava mão do bom humor, né? E o bom humor é uma chama para a alegria e a felicidade brotar dentro da gente. E é justamente sobre felicidade que eu quero conversar essa noite com vocês. Fazer essa reflexão. Felicidade, alegria, bom humor. A gente tem que começar fazendo uma diferenciação entre felicidade e alegria. Porque não são a mesma coisa. A gente se confunde às vezes. Por quê? Porque a felicidade é uma condição do espírito. A felicidade é um estado de espírito. A felicidade tem muito mais a ver com paz do que com alegria.
a felicidade, ela é incondicional. E vocês vão ver que, à medida que nós vamos desenvolver o tema, vocês vão observar que ela é relativa nesse mundo. Felicidade tem muito mais a ver com o espírito. Alegria tem mais a ver com o corpo. Alegria tem a ver com reações fisiológicas que nós temos perante situações que nos trazem recompensa, digamos assim. Então, se uma pessoa está sorrindo, a gente deduz que ela está alegre, né? Quando a gente sente alegria, o peito da gente enche, né? Essa alegria pode até levar a um momento de felicidade, né? De sentir a felicidade que o espírito almeja. Mas é muito diferente. Eu aqui queria conversar com vocês sobre um aspecto da alegria. A alegria, ela pode levar a dois caminhos. Ela pode levar à realização, como também pode levar a um estado de excitação. Querem um exemplo? Há um tempo atrás, eu gosto muito de acompanhar futebol. Eu tenho esse defeito, tá? E o fato é que meu time não era campeão há muito tempo. E resolvi, então, ver um dos jogos da final, em outra cidade. E o estádio de futebol, para quem já foi, é um ambiente esquisito. Porque ao mesmo tempo que as pessoas estão alegres, elas estão num grau de excitação que beira a inconsequência. E eu sei que quando esse meu time ganhou o jogo, né, aquela alegria coletiva, e sabe o que as pessoas fazem? Começam a vibrar e a xingar a torcida adversária. Olha que contrassenso. Né? A alegria leva a uma excitação tal que as paixões, né, mais primitivas do ser humano afloram. E é por isso a gente precisa ficar vigilante. Mas a alegria também leva a um estado de espírito que é, como diz o Evangelho, um prelibar dos gozos celestes. Querem um exemplo? Quando minhas filhas nasceram e eu as peguei nos braços, o sentimento era de felicidade. Se eu passasse a minha vida sentindo aquilo, eu estava em paz. E eu acho que é um prelibar de um gozo celeste isso, dos gozos celestes. Bem, o fato é que não existe ser humano encarnado que não almeja felicidade. Vocês conhecem? Mesmo aquele mal-humorado de carteirinha que a gente conhece, né? Eu duvido que ele deseje a própria infelicidade, a não ser em estados de doença, né? Psiquiátrica e tal. Todo mundo almeja felicidade. Mas a gente, primeiro, não sabe o que ela é. Segundo, a gente não sabe onde procurar. E é aí que o Evangelho, o Livro dos Espíritos, esclarecem muitas coisas. Assim como as palavras do Cristo também, né? O Evangelho, o Livro dos Espíritos, nada mais é do que uma interpretação da doutrina cristã. A minha pergunta é, a felicidade nesse mundo, ela é relativa ou ela é absoluta? Por intuição, a gente imagina que seja relativa, por tudo aquilo que a gente vive aqui. O fato é que, além de relativa, o foco que nós colocamos para buscá-la, muitas vezes é errado. Né? Certamente, felicidade não se busca em bens materiais. Se felicidade é estado de espírito, né? Ela não é um estado material. Vamos consultar aqui a doutrina, o que ela diz? Vamos começar pelo Livro dos Espíritos. Eu não estou muito acostumado com esse pedestal aqui, não, tá? Olha lá. Pergunta 920 do Livro dos Espíritos.
o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Resposta taxativa, não. Uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Ser tão feliz quanto se pode ser é relativa, né? Não é uma felicidade absoluta. Pergunta 921. Concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada. Mas à espera disso, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? Aqui ele já, na própria pergunta, ele já afirma que a felicidade é relativa, né? De acordo com a resposta da antecessora. O mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa de muitos males e se proporciona uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência grosseira. Mais uma vez, os espíritos reafirmam que a felicidade é relativa e ela é proporcional à existência grosseira, né? A nossa existência grosseira de encarnados, né? Num planeta de provas e expiações. E mais, coloca o conceito de que nós somos os causadores de nossa própria infelicidade. Se nós formos avaliar o Evangelho, capítulo Bem-aventurados os aflitos, item denominado A Felicidade Não É Deste Mundo. Olha o texto do Evangelho. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. O em que consiste a felicidade na terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo a ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amargura e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. O que está sendo dito aqui? Que a felicidade na terra é uma utopia. E que mais? O que nós consideramos felicidade é um cisco, né? Perto da infelicidade que nós próprios causamos por uma semana de gozos, né? Por quê? Porque nós colocamos a felicidade no lugar errado, né? Ser feliz para a sociedade é ter dinheiro. Ser feliz para a sociedade, né, é ter posição, né? É gozar da vida material. É ter saúde, mas não para produzir pelo próximo, para produzir por si mesmo. E aí a felicidade, né? Nem o prelibar do gozo celeste vai vir. Não vai mesmo, né? Quem planta maçã, colhe maçã, né? Quem planta uva, colhe uva. Não tem como plantar infelicidade e colher felicidade. Mais à frente, no Evangelho, subitem, na verdade é uma mensagem de um espírito, Fenelon, os tormentos voluntários. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, como eu tinha dito, né? Imperecíveis.
Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará. Outro conceito aqui no Evangelho. Não só os gozos materiais, né, elevados à potência das paixões, eles não trazem felicidade, como eles turbam a mente, né, agitam o espírito. O que é que isso significa? Paixões materiais, pela vida material desenfreada, leva a desequilíbrio. Certo? É importante esse conceito, porque mais na frente aqui nós vamos entender um pouco como é que os bens materiais se relacionam com felicidade, ou pelo menos tentar entender, né? Como nossos amigos já disseram no início, esse tema me surgiu como intuição, vendo exatamente um vídeo do Ariston. E eu queria passar um trechinho desse vídeo para vocês. É uma palestra que o Ariston fez aqui no Monte mesmo. Inclusive falei para a Isa, seu Milton e Nuno na mesa não vai aparecer aqui, mas são imagens interessantes e saudosas, né? Vamos ouvir o que o Ariston tem para dizer, para a gente continuar o comentário. A felicidade, ela é, na verdade, um estado de espírito. Ou seja, é uma coisa individual. É uma conquista. Essa palavra é muito importante nessa abordagem. A felicidade, você não compra em lugar nenhum. É uma conquista. Mas aí perguntamos, depende de dinheiro? É necessário ter dinheiro para ser feliz? Sim e não. Muito dinheiro geralmente atrapalha, mas o dinheiro necessário, esse tem que haver. Santo Agostinho disse uma coisa muito interessante num dos seus apontamentos. Sem o mínimo, sem o mínimo de conforto, torna-se impossível até mesmo o exercício das virtudes. Repetindo, sem o mínimo de conforto, e conforto geralmente depende de recursos materiais, né? Monetários. Sem o mínimo de conforto, torna-se impossível até mesmo o exercício das virtudes. Por quê? Aí a gente se pergunta por quê? Exatamente porque a pessoa que não dispõe do mínimo de conforto, ela se sente abandonada, ela se sente à margem, digamos assim, da vida. E aí vem a revolta e outros sentimentos negativos, né? Então, o dinheiro é importante para que nós nos tornemos felizes, sim, mas não tanto. Ou seja, a pessoa não se torna feliz por ser rica ou por possuir muito dinheiro. Em geral, acontece exatamente o oposto. As pessoas mais felizes, geralmente, são aquelas que levam vida simples. As pessoas de vida simples, ou seja, as pessoas que não vivem em castelos, que não usam carros de luxo, as pessoas simples, essas normalmente têm mais facilidade de levar uma vida feliz, de se considerar felizes.
dinheiro atrapalha? Atrapalha. Por quê? Porque nós não sabemos ainda conviver com muito dinheiro. Podemos até sonhar, né? Acontece muito. Se eu tirar na loteria, um dinheiro, né, considerável, um bolão, como se diz, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ajudar os pobres, vou construir hospitais. Mas isso é sempre conversa, apenas conversa. Quando a pessoa se vê de repente, de um momento para o outro, transformada de pobre, de simples, em rico ou super rico, ele se desequilibra. E você falou um pouco de Chico Xavier. Uma vez nós ouvimos o Chico relatando assim uma coisa curiosa. Ele disse: olha, eu conheci um homem aqui, se referia a Pedro Leopoldo. Eu conheci um homem, já estava em Uberaba, conheci um homem, Pedro Leopoldo, que era um homem muito feliz. Ele era muito feliz mesmo, ele vivia assobiando o tempo todo, sempre alegre, assobiando. Só que um dia aquele homem tirou na loteria, um prêmio na loteria. Gente, a partir daquele prêmio, nosso irmão nunca mais assobiou. Perdeu o jeito de assobiar. Ou seja, perdeu a simplicidade, perdeu a paz, perdeu a alegria, perdeu a espontaneidade. É bom ouvir o Ariston, né? É muito bom. Mas eu parei o vídeo porque já tem muita coisa para a gente comentar. Primeira afirmação do Ariston, que daria uma palestra inteira. A felicidade é uma conquista. E é realmente. É uma conquista do espírito, né? É um processo. Porque não adianta a gente pensar, né? Suponhamos, eu saio aqui da palestra e falo: a partir de amanhã eu vou ser mais feliz. Eu vou acordar mais feliz? Eu posso até querer fazer por onde, mas é trabalho diário. É trabalho de encarnações sucessivas. Felicidade é digamos assim, é o ponto final. E o mais importante, não está fora, está dentro de nós mesmos. Está tão perto e tão longe, né? Tão perto e tão longe. Né? A felicidade está dentro de cada um, mas estamos muito distantes ainda. O trabalho é árduo. E aí entra o que o Ariston tinha de sobra, que eu contei nos nos últimos encontros que eu tive com ele. Alegria e bom humor é um excelente exercício para ir conquistando felicidade. Né? Lançar mão da alegria que nos faz crescer, não a alegria que vira excitação. Né? Lançar mão da alegria, lançar mão do bom humor nos momentos de infelicidade, nos momentos de, digamos assim, né, má sorte, se é que existe isso. Lançar mão do bom humor é exercício para se conquistar a felicidade. Não tenham dúvida que, se vocês forem avaliar os momentos nessa vida de vocês, a maioria dos momentos, nós estamos em busca de felicidade, nós não estamos felizes, não estamos realizados. Isso por um único motivo. Primeiro, nós estamos ainda no planeta de provas e expiações. É fato. Se não precisássemos estar aqui, talvez estivéssemos numa posição melhor. Segundo, e isso a espiritualidade nos passa em várias obras. Nós estamos aqui encarnados, nós estamos em cativeiro.
O espírito está aprisionado pelo corpo, está aprisionado pelo mundo material. Esses dias eu li, e é no Evangelho mesmo. Sabe aquele sentimento que todos aqui já tiveram? De, poxa, eu estou triste, eu estou com saudade de alguma coisa que eu não sei o que é, né? Saudade de um tempo que eu não me lembro, que eu nem sei se existiu, né? As pessoas vão definir isso como melancolia. Quem nunca sentiu essa melancolia? E a espiritualidade nos ensina que nada mais é do que o espírito ansiando pela libertação do corpo. Né? É aquele momento de cansaço do espírito. 50 anos nesse corpo, 70, 20, 30, 40, né? Melancolia. Eu queria fazer uma reflexão com vocês agora, que é muito interessante, sobre riqueza e pobreza e felicidade. Que é muito oportuna. O Ariston cita uma frase de Santo Agostinho que é fantástica. Sem o mínimo de conforto, se torna impossível, né? Qual que é a palavra que ele usa? O exercício das virtudes, né? O exercício das virtudes. Vamos conversar então primeiro sobre pobreza. Pobreza material. Mas eu não quero falar sobre pobreza, eu quero falar sobre miséria. Falta do mínimo necessário. Isso também é relativo, né? Depende de pessoa para pessoa, mas eu estou falando aqui do mínimo alimento, saúde, moradia, né? Condições humanas. Né? Vamos avaliar essa frase. Sem o mínimo de conforto, se torna impossível o exercício das virtudes. Ora, se é impossível o exercício das virtudes, é uma reencarnação perdida. Porque se nós estamos aqui é para exercitar as virtudes. É como você pegar uma prova da escola e entregar para uma criança, para ela responder, mas não entregar caneta, lápis e borracha. Como é que se passa pela prova? Mas aí vocês vão questionar. Mas certamente, se aquela pessoa está em estado de miséria, é a prova dela. Não quando se trata de não ter o mínimo. Quando se trata de não ter o mínimo, é dívida que nós, enquanto humanidade, nós estamos adquirindo. Eu tenho a impressão de que quando a gente chegar no plano espiritual, eles vão apresentar uma conta para a gente assim, ó. Página 1. Coisas boas que o Ricardo fez. Da página 2 a 400. Coisas ruins que o Ricardo fez. Mas dentre essas coisas ruins, vão estar lá assim, ó. Dívidas coletivas. O que é dívida coletiva? Dívidas que você tomou junto com todos os seres humanos. Mas como assim? Porque gente, a responsabilidade, existem coisas que a gente faz de mal, mas existem coisas que a gente faz de mal dividindo com nossos irmãos. Não é possível imaginar mais um mundo, né, onde crianças morrem de fome. Eu estudando com minha filha outro dia, no livrinho dela de geografia, eu vi a seguinte informação: 47% da população do mundo tem acesso à água tratada. 47%, menos da metade. Então, são reencarnações que estão sendo desperdiçadas, né, por displicência de todos nós. Lógico que as pessoas que vivem em miséria, elas estão tendo o seu quinhão de prova, né? Estão também tendo o seu quinhão de
de evolução, né, com a prova, mas nós temos responsabilidade sobre isso. Vamos aos livros, né? Porque a doutrina espírita contempla, e é por isso que é tão apaixonante, ela contempla tudo. Pergunta 922, Livro dos Espíritos. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Resposta. Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, a boa consciência e a fé no futuro. Quem não tem a posse do necessário, dos bens materiais, é impossível ter boa consciência e fé no futuro. Não existe exercício de virtude. Pergunta, desculpe, 927. É a minha colinha aqui. O supérfluo certamente não é indispensável à felicidade, mas não é assim com o necessário. Ora, a infelicidade daqueles que estão privados do necessário não é real? O homem não é verdadeiramente infeliz, senão quando sofre a falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo. Né? Aqui os espíritos colocam como condição de infelicidade a falta do necessário. Essa privação é talvez sua culpa, e então não deve imputar senão a si próprio. Se ela é por culpa de outrem, a responsabilidade recai sobre aquele que lhe é a causa. É o que nós conversamos, né? A pessoa que vive essa condição, ela tem, provavelmente, o seu quinhão. Mas todos nós temos também, né? De estar provocando isso a essa massa, né? De seres, né? Agora vamos para o outro espectro. Quem quer ganhar na loto aí? Todo mundo, né? Não precisa ficar com vergonha, não. Pode falar, quero. Se me perguntarem isso, assim, eu vou responder, claro, né? Só que a gente tem que ter cuidado com o que a gente quer. Por quê? Eu vejo as pessoas admirando muito os milionários, os muito ricos e tal. Mas a gente tem que fazer muita oração por eles. Porque a prova é imensa. Né? A quem muito foi dado, muito será pedido. Imagine uma pessoa que tem muito, recebe esse muito de uma hora para outra, sem trabalho, num golpe de morte. O tanto que será pedido para esse indivíduo. Então, do ponto de vista espiritual, eu não sei se eu quero ganhar na loteria. Eu não sei se eu tenho estrutura para isso. Né? Ariston cita no vídeo dele a dificuldade do muito rico em ser feliz. A dificuldade do muito rico, inclusive, de lidar com essa prova, com essa missão de ter muito dinheiro. Por quê? Porque a vida material, para o espírito encarnado, ela também é motivo de cegueira, né? De desvio. Imagine você com muito dinheiro. Eu quero ajudar os outros, mas quanto que eu tenho que ajudar? A minha fortuna inteira? Metade? 1/5. Né? Se nós formos seguir os preceitos cristãos, eu tiro o que é necessário para a minha sobrevivência e o resto eu divido. Já imaginaram isso? Se nós pensarmos assim, todos nós aqui somos ricos. E muito. Né? Muito grande. Muito grande. Vocês, no trabalho de São Gabriel, vocês veem isso, né? O que é muito para uma pessoa, às vezes é nada para a gente. Né? Outro ponto, né? Nós somos muito ricos, de saúde, inclusive.
Nós estamos falando só de dinheiro, mas não é, posse de bem material. Saúde do corpo é bem material. Pois é. Pois é. Você falou agora do Chico, né? Ainda bem que você falou, porque eu lembrei aqui de uma história que Ariston contava. De uma certa vez que um empresário ficou muito feliz com o trabalho do Chico e tal, e mandou um cheque para ele, né? E ele pediu que devolvesse o cheque. Mas antes ele olhou para o cheque assim, olhou e falou assim: "Ê, chequinho, o que você está querendo fazer comigo, hein?" E é isso mesmo, né? É isso aí. Vamos ler um pouco sobre a riqueza e felicidade? Livro dos Espíritos, novamente. Vou ter que adiantar que o tempo está... Pergunta 925. Por que Deus favorece com os dons da fortuna certos homens que não os parecem merecer? É um favor aos olhos... Resposta, né? É um favor aos olhos daqueles que não veem senão o presente. Mas sabei o bem, a fortuna é uma prova frequentemente mais perigosa do que a miséria. Que nós dissemos aqui, né? Pergunta 926. A civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de aflições novas? Resposta. Os males deste mundo estão em razão das necessidades artificiais que vós criais. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se a muitas decepções dessa vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Percebam que o mais rico não é o que tem menos bens materiais. Tem gente que tem poucos bens materiais, mas se acha com muitas necessidades. E tem indivíduos ricos, falando de dinheiro, extremamente simples, que entendem que tem poucas necessidades. Percebem a nuance aí? Invejais os gozos daqueles que vos parecem os felizes do mundo, mas sabeis o que lhes está reservado? Se não gozam senão para eles, são egoístas, e então virá o reverso. Antes, lastimai-os. Deus permite algumas vezes que o mal prospere, mas sua felicidade não é para invejar, porque a pagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, é uma prova que lhe será tida em conta, se a suportar com coragem. Lembrai-vos dessas palavras de Jesus. Felizes aqueles que sofrem, porque serão consolados. Bem, então nós conversamos então sobre miséria e sobre riqueza e felicidade. Deixa eu ver aqui. Mas agora, nós falamos em felicidade o tempo inteiro. E a infelicidade? Será que o sofrimento nesse mundo também é relativo? Ou ele é eterno? Ele é absoluto? Se a felicidade é relativa, é natural, num exercício, né, mental, que a gente considere a infelicidade relativa também. E, na verdade, ela é. Eu queria contar uma história para vocês. Algum tempo atrás, a minha esposa já ouviu essa história. Eu atendi um paciente no consultório. Quando eu me chamei, ele não tinha um braço. E nós que somos espíritas e que afloramos esse lado, né, da mediunidade, na hora que eu me encontrei com ele, me deu aquela... Eu falei, tem alguma história aí, né? A gente já pensa logo assim, esse cara tem alguma expiação, né? Pagar. E eu fiz a consulta normalmente, e aí aquele bichinho da curiosidade ficou no meu ouvido, né? Aquele bichinho pergunta, né? Pergunta o que aconteceu. Eu achei, na verdade, que ele tinha nascido sem um braço, porque era uma deficiência física
bem no ombro mesmo, né? Eu achei que não tinha se desenvolvido. Eu achei que não tinha se desenvolvido na gestação. E então eu perguntei para ele, eu falei assim, você já nasceu sem o braço? Ele falou assim, não, doutor, eu perdi esse braço aos 20 anos. Aí eu falei, você se incomoda de me contar a história? Ele falou, não, de forma alguma. E ele me conta então, que ele trabalhava numa lavanderia, e nesse dia, ele foi ao porão da lavanderia, onde as máquinas funcionavam. O técnico de conserto lá das máquinas estava testando uma máquina e deixou uma secadora de roupa, mas é aquelas secadoras industriais, né, grandes. É um rolo, né, que gira a roupa. Deixou ligada. E ele não percebeu que ela estava ligada, em funcionamento, e a máquina estava vazando óleo. Ele escorregou, foi se apoiar e botou o braço dentro da máquina. Dali ele já tirou sem o braço, né? Ele amputou o braço da máquina. E ele me contou essa história e eu fiquei, né, naquele jeito, a gente fica. Eu falei assim, nossa, que pena, né? E aí veio a lição. Sabe qual foi a resposta dele? Que pena nada, doutor. Graças a Deus. Achei aquilo esquisito, falei, por quê? E aí ele foi me contar. Ele trabalhava na lavanderia meio que obrigado pelo pai. Porque nessa época, o maior ganho dele era entregar droga na porta da escola. Ele trabalhava para um traficante aqui em Brasília. Né? A vida dele era festa, né? Drogas, né? Ganhar dinheiro traficando, levando criança a utilizar droga. Né? E nesse dia, ele tinha chegado de madrugada em casa e o pai dele, um senhor, tinha chamado ele para conversar e falado, olha, meu filho, eu não sei onde essa vida vai te levar. Você não dormiu nem 2 horas, utilizou não sei o que aí, e está indo trabalhar agora e tal. E ele falou para mim, doutor, nesse dia eu tive essa discussão com meu pai, eu tinha tomado a decisão de que eu ia largar o emprego da lavanderia, ia sair de casa, e ia me tornar um delinquente mesmo. Porque eu era jovem, eu ganhava muito mais dinheiro com isso, né? Trabalhar na lavanderia não me garantia o tênis da moda, a calça da moda, mas entregar droga sim, que é o que acontece com vários garotos, né? Por aí. E me aconteceu isso. Ele falou assim, eu perdi a consciência no momento do acidente, eu acordei no meio da madrugada, no hospital, delirando, porque provavelmente tinham aplicado morfina, né, para dor e tal. E quem era a pessoa que estava do meu lado? Meu pai, enxugando minha testa e tal. Como se não bastasse, eu peguei uma infecção no local e fiquei quase 60 dias no hospital. E meu companheiro de quarto era um jovem de 25 anos, que depois de um salto numa cachoeira, tinha se tornado paraplégico. Ele perdeu um braço, o rapaz não movimentava os 4, né, as pernas. E ele disse, nessa internação eu tomei a resolução, eu falei, não, eu vou mudar minha vida, cadê os amigos da festinha? Né? E ele conta, então, que ele resolveu voltar para os estudos, o pai deu todo o apoio, ele se formou depois em Direito, e casou, e tem filhos, e tem uma família bonita. Então, esse tipo de história, que todos nós vemos todo dia perto da gente, né? É a prova de que sofrimento é relativo. De que o verdadeiro sofrimento é o que nós fazemos com aquilo que dá errado nessa vida. Qual é o ensinamento? Né? Qual é a atitude que nós tomamos, né, perante os infortúnios? E eu vou ler um trecho aqui rápido do Evangelho, já estamos avançados, né? Um trecho de Lacordaire, chamado de O Bem e Mal Sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence.
quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Todos nós sofremos. Quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem, somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O verdadeiro sofrimento é não compreender que as provas têm que trazer crescimento. Porque se a gente tem alguma prova aqui nessa vida e fica parado nela, né? E bota a culpa em tudo, em todos, em Deus, em o que acontece, a gente não volta para trás, porque ninguém volta para trás, mas a gente não dá um passo para frente. O passo em direção a quê? Felicidade, né? Não é isso? Então, infelicidade é relativa. Nós podemos usar outro lugar comum aqui. Tem sempre alguém que sofre mais que a gente. Né? Nós que trabalhamos dentro de hospital, então, quando você pensa que você sofre, que aconteceu alguma coisa, entra dentro do hospital. Né? E o rapaz que amputou o braço, dentro do hospital, estava sofrendo, mas tinha um que sofria mais do lado. Né? Então, sofrimento é relativo. Meus amigos, eu queria concluir dizendo que a mensagem de tom que nós colocamos aqui, ela diz respeito à conquista da felicidade. Se nós não podemos ser felizes ainda, porque nós estamos a caminho dela, né? É o nosso ponto final, é a felicidade plena, nós podemos trabalhar e conquistar, né? Essa felicidade aos pouquinhos, com aquilo que foi a maior mensagem que o Tom deixou para mim, no pouco tempo que eu convivi com ele, que se chama alegria, né? Cultivemos a alegria dentro de nós mesmos, né? O bom humor, e nós vamos ver brotar a felicidade, passo a passo, devagarzinho. Obrigado a todos, uma noite de muita luz para todo mundo. Agradecemos ao Ricardo pela palestra. E eu me lembrei, né, Isa, que não sabemos o quanto em breve, mas teremos o lançamento de um livro do Tom, né? Você quer falar aí? Qual é o título do livro? Fala aqui. Então, é o Evangelho da Alegria. E nós falávamos muito sempre sobre isso. A felicidade é uma conquista. A evolução é individual. Então, quanto mais nós fazemos, e o melhor por todos, no dia a dia, essa que é a nossa verdadeira felicidade. Nós temos essa experiência diariamente no hospital. O Dr. Ricardo falava, né, sobre UTI. Nós visitamos essa semana as UTIs do 4º andar e do 3º andar do Hospital de Base. Veja, eu e mais 2 companheiros tocando. Foi assim uma experiência imensa. Então, a gente vê realmente que a felicidade é uma conquista diária e que nós temos que proporcionar a felicidade a quem precisa mesmo. E um paciente numa UTI é muito difícil, gente, muito, completamente. Eu gostei, aproveito para parabenizar. Você foi intuído realmente a fazer a palestra da noite. E o Evangelho da Alegria vai sair, se Deus quiser. Vai ser uma alegria para todos. Obrigada. Deixa eu desejar a todos os amigos de Portugal. Hoje é o dia de São José, é o dia do pai em Portugal. Então, todos os amigos que são pais, eu desejo muita saúde, muita paz, que Jesus abençoe a todos. Obrigada. Assim seja. Então, teremos em breve aí, assim que a pandemia tiver, né, mais definitivamente passado, né, tenha planejamento do lançamento desse livro que o Tom deixou, o Evangelho da Alegria. Eu me lembrei também que vale a pena, né,
a gente recordar uma passagem do nosso querido Chico aqui, no monte, através da mediunidade do Tom, quando o Chico deixou uma mensagem que está gravada, onde ele disse assim, que em dado momento em Uberaba, uma senhora de uma caravana perguntou para ele: "Você é feliz, Chico?" E ele disse: "Sou, minha filha, eu sou feliz. Sou feliz por poder trabalhar, né, na seara de Jesus." Alguma coisa assim. Mas aí, nesse dia, ele virou para a gente e disse que depois que ele fez a passagem, né, e que ele está aí trabalhando na seara de Jesus numa dimensão muito mais ampla, ele disse que já não se considerava feliz, porque hoje o ponto de vista é de lidar com o sofrimento da humanidade, né? E que enquanto a humanidade não for feliz, ele não ia ter condição de sentir-se feliz. Então, é uma mensagem muito significativa para a gente entender a profundidade do que é a felicidade, né? Não é só uma questão individual. Então, mais uma vez, a gente agradece pela oportunidade dessa palestra. E aí, a gente vai fazer agora a prece final com o passe coletivo. A gente vai pedir para a Isa voltar aqui para fazer a prece. E no final, quem quiser fazer inscrição para os trabalhos de quarta, terão algumas pessoas aqui para isso. Convocar os médiuns aqui, por favor, da casa, para nos ajudar aqui no passe. Então, nesse momento de paz, de alegria, agradecemos a palestra da noite e pedimos ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga que se faz presente, para nos aplicar o paz a cada um de nós, que essa paz penetre em nossos corações, envolvendo os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos, nosso local de trabalho, todas as penitenciárias, lares de idosos, hospitais, aos nossos irmãos debaixo das pontes, os mais necessitados, favorecidos da parte material, que possam todos nesse momento ser abençoados, protegidos, e que a cada dia nós possamos sempre fazer o melhor em favor de cada um. O nosso planeta Terra está precisando de muita alegria, de muita paz. Principalmente os nossos irmãos da Ucrânia, da Rússia, da África. Por todas as crianças, nós te pedimos, Senhor, que possamos a cada dia ser instrumentos de paz, de amor e de bondade. Abençoa a cada um e que todos possamos levar essa paz para os nossos lares. Muito obrigada, Senhor, pela noite de paz e de amor. Que assim seja. Então, agradecemos a presença de todos aqui no Salão do Monte, aqui no auditório, assim como os que estão em casa ou que virão a palestra posteriormente. A gente aproveita para lembrar que todos que puderem dar o like lá no canal No Monte, nessa palestra, e também fazer a sua inscrição, isso ajuda na divulgação dos trabalhos aqui do Monte. Então, boa noite a todos, bom domingo e até o sábado que vem aqui na próxima palestra. Gente, aqui os livros, né? Como a gente falou no início,